Sejam bem-vindos todos a este canal. Clique aqui embaixo e se inscreva, e dê um like. Porque fazendo assim, você ajudará este canal a crescer aqui no YouTube. Deixe também o seu comentário, porque ele é muito importante para impulsionar este canal. Hoje você ouvirá Mateus capítulo 13. Evangelho segundo Mateus. Capítulo 13. Por aquele dia, Jesus saiu de casa, para sentar-se perto do mar. E reuniram-se a ele as muitas multidões, de modo que, ele entrou para o barco e sentou-se, e toda a multidão estava na costa da praia. E falou-lhes muito com elas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. E ele ao semear, que de fato, umas sementes caiu pelo caminho, e vieram as aves e as comeram. Mas outra caiu sobre a rocha, onde não tinha muita terra, e logo se levantou, por não ter profundidade na terra. Mas aparecendo o sol no horizonte, a queimou, e por não ter raiz, se secou. Mas outra caiu sobre os espinhos, e cresceu e os espinhos a sufocaram. Mas ainda outra caiu sobre a terra boa e deu fruto, de fato, aquela deu 100, mas ainda outra deu 60, mas ainda outra deu 30. Quem tem ouvidos ouça. E vieram os discípulos dizendo a ele, Por que falas com eles em parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes, Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi dado. Porque quem tem, lhe será dado, e terá em abundância, mas quem não tem, e até o que ele tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por parábolas, porque vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam, nem percebam. E se cumprirá neles a profecia de Isaías, dizendo, ouvindo, ouvireis, e nada percebeis, e vendo, vereis, e nada entendereis. Porque endureceu-se o coração deste povo, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e os seus olhos fecharam para que nunca vejam, e com os ouvidos ouça, e com o coração se percebam, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Vós então, ouçam a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino, e não entendem, porque vem o maligno, e arranca o que foi semeado no seu coração, esta é a que foi semeado pelo caminho. Mas aquela que foi semeada sobre a rocha, este é o que ouve a palavra, e ele logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, mas é só por um momento, vindo a aflição ou a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza. E a semeada entre os espinhos, esta é, quem ouve a palavra, e o cuidado deste século, e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Mas a que foi semeada em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende, de fato, essa dará fruto, e produzirá, mais 100, mais 60, mais 30 por um. E citou outra parábola para eles, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas com sono os homens dormiram. Veio o inimigo, semeou as ervas daninhas no meio do trigo, e saiu. E quando brotou a rama, e produziu o fruto, e então apareceu as ervas daninhas. E vieram os servos do déspota da casa dizendo-lhe, Senhor, não era boa a semente que semeaste no teu campo? De onde então vieram essas ervas daninhas? E ele lhes disse, Este foi um homem hostil que fez isso. E os servos lhe disse, Queres então, pois que vamos recolher-lhes? E ele disse, Não, de jeito nenhum, assim arrancarias o trigo com as ervas daninhas. Permitam que ambos cresçam juntos, até a colheita, e no momento certo da colheita, direi aos ceifeiros, colhei primeiro as ervas daninhas, e as amarrarás com uma liga para queimá-las, mas o trigo reunirás no meu celeiro. Lhes apresentou outra parábola dizendo, O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem pegou para semear no seu campo, que de fato, é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é a maior das hortaliças, e torna-se uma árvore de modo que, vêm as aves do céu e se aninham em seus ramos. Outra parábola lhes falou, O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse levedado.
Todas estas coisas Jesus falou por parábolas às multidões, e nada lhes falava sem parábolas. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei a minha boca em parábolas, proferirei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então despediu as multidões, foi Jesus para casa. E aproximou-se dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola das ervas daninhas do campo. Mas ele respondendo, disse: Aquele que semeia boa semente é o filho do homem, mas aquele campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e as ervas daninhas são os filhos do mal. E aquele inimigo que semeia é o adversário, e a colheita é a consumação desta era, e os ceifeiros são os anjos. Então apenas serão colhidas as ervas daninhas, e queimadas no fogo, assim será na consumação dos séculos. Enviará o Filho do Homem os seus anjos, e eles reunirão do seu reino todos os escandalosos, e os que exercem contra a lei. E eles serão lançados na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos ouça. O reino dos céus é comparado a um tesouro escondido no campo, o qual um homem encontrou e escondeu, e para sua alegria, foi e vendeu tudo quanto tinha, e comprou aquele campo. Novamente o reino dos céus é comparado a um homem comerciante que buscava boas pérolas, mas encontrando uma pérola muito preciosa, tendo saído vendeu tudo quanto tinha, e a comprou. Novamente, o reino dos céus é comparado a uma rede lançada no mar, e todas as espécies reunidas ali, quando estando cheia, era transportada sobre costa do mar, e sentavam-se e coletavam os bons para os cestos, mas os ruins lançavam fora. Assim será na consumação dos séculos, sairão os anjos, e separarão os maus no meio dos justos. E eles serão lançados na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe, sim. E ele lhes disse: Por conta disso todo discípulo escriba no reino dos céus é semelhante a um homem, que é o déspota da casa, o qual tira para fora do seu tesouro coisas novas e antigas. E aconteceu que, quando Jesus concluiu estas parábolas, se retirou dali. E veio para sua pátria, ensinava-os em suas sinagogas, de modo que espantaram-se, e eles diziam: De onde veio a este esta sabedoria, e as maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Ou não é dito que sua mãe é Maria, e são os seus irmãos Jacobe, e José, e Simão, e Judas? E não estão próximas de nós todas as suas irmãs? De onde veio a este todas estas coisas? E escandalizaram-se com ele. Porém Jesus lhes disse: Não há profeta sem honra senão na sua pátria e na sua casa. E lá não manifestou muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Obrigado por ter assistido este vídeo.